Olá, se você quer aprender como que faz para argumentar em questões da OAB de segunda fase em direito penal, deixa o seu like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal e fica comigo até o final deste vídeo, pois eu preparei uma aula aqui na tela do meu computador em que eu vou te ensinar tudo, como que você interpreta os argumentos para você utilizar, como que você lê o enunciado de uma forma objetiva e cuidadosa para você encontrar todas as pegadinhas. Então, sem enrolação, e bora lá para o nosso vídeo. Então, pessoal, vamos aqui resolver mais uma questão. Pessoal, antes de começarmos aqui, de mostrar a resposta e tudo mais, eu gostaria de dizer que você pode pausar este vídeo aí na sua casa, que você deve pausar ele, você deve pegar seu papel e a caneta e tentar responder essa pergunta antes da gente mostrar para vocês o gabarito da questão. Então, enquanto isso, pausa aí e faz essa questão para depois você conferir aqui com o nosso gabarito. Então, vamos começar aqui então a nossa leitura. Juliano, desesperado com a gravidade do estado de saúde de Mariazinha, olha para você ver que baita informação, ele já estava desesperado com a gravidade do estado de saúde da Mariazinha, que acabara de sofrer o infarto que teve no hospital. Que acabara de sofrer um infarto que teve no hospital. Olha para você ver. Isso aqui teria sido em tese da vontade dela? Não teria. Ela jamais, talvez, desejaria estar nesse estado. Diante da urgência da situação, o desespero que lhe acometia, Mariazinha poderia vir a falecer, mediante poderia vir a falecer. O desespero que lhe acometia, já que Mariazinha poderia vir a falecer, subtraiu Juliano, subtraiu mediante violência o veículo do seu vizinho, considerando ser a única forma de levar rapidamente a enferma até o hospital. Olha, quando a Mariazinha já estava, né, com esse estado de saúde difícil, ela não queria estar dessa forma, a gente já pode pressupor que se trata de estado de necessidade. E o enunciado ele já nos trouxe outra informação aqui extremamente valorosa para a gente classificar o estado de necessidade, considerando ser a única forma, olha para vocês verem aqui, a única forma de levar rapidamente a enferma até o hospital. Diante disso, o Ministério Público ofereceu denúncia contra Juliano, imputando-lhe a prática do delito de roubo, previsto no artigo 157 caput do Código Penal. Juliano foi citado no dia 15 de 8 de 2017, sendo quarta-feira dia útil em todo o país. Aqui também a gente já tem uma outra informação. Olha, o Ministério Público ofereceu denúncia contra Juliano. Quando o Ministério Público oferece denúncia, no caso, a primeira peça que a gente apresenta pelo acusado pelo rito ordinário, como é o caso do artigo 157, roubo, a nossa primeira peça é a resposta à acusação, prevista no artigo 396 e 396-A do Código de Processo Penal, que eu vou abrir aqui só para a gente dar uma conferida. Aqui, ó. 396. Olha, nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, recebê-la e ordenará a resposta, ordenará a citação do acusado para responder à acusação por escrito no prazo de 10 dias. Então, por que não seria memoriais, por exemplo? Porque porque o juiz ele precisa fazer aquele juízo de receber a peça para ver se não seria caso de absolvição sumária, um daqueles casos mais esdrúxulos. Se ele considerar que não, ele manda aí para a audiência de instrução e julgamento para que seja feita a produção probatória mediante contraditório e ampla defesa. Só que aqui também as partes têm contraditório e ampla defesa. Só que na audiência de instrução e julgamento elas podem produzir mais e mais provas. Por exemplo,
e elas já podem pedir para rolar testemunha também, imputando-lhe a prática do delito de roubo. Então aqui a gente já percebeu que a nossa peça é resposta à acusação e que houve estado de necessidade. Qual a peça diversa de habeas corpus a defesa de Juliano deverá utilizar e qual o último dia do prazo para apresentá-lo? Quando o enunciado der o prazo, vocês devem sempre olhar aqui, dia 15 de agosto, terça-feira, escrevendo dessa forma aqui, dia 15 de agosto, terça-feira. E o próximo dia útil, sendo quarta-feira, dia útil em todo o país. E aqui tem a regra do Código de Processo Penal. O prazo penal ele começa a contar depois da citação, que é diferente do Código de Processo Civil, que conta-se depois em que foi juntado o mandado da citação. Então, aqui no nosso caso, dia 16, quarta-feira, já começaria a nossa contagem de prazo. Aí aqui eu já coloquei, terça-feira, para a gente não esquecer, 16, quarta. Aí a gente vai, eu recomendo sempre vocês fazer do 15 ao 25, por exemplo, porque você já leu que seriam 10 dias. Aí a gente já conta aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui vocês podem perceber também que no processo penal a gente conta os finais de semana como se fosse para fins de contagem de prazo. Mas se terminar o prazo final no final de semana ou no feriado, por exemplo, a gente vai ter o prazo fatal no próximo dia útil seguinte. Então, olha aqui para vocês verem, aqui a gente está contando esses prazos aqui, do sábado e do domingo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui terminou no dia 25, sexta-feira, contando o sábado e o domingo. Se você não contar o sábado e o domingo, como eu já vi muita gente não fazer assim, você perde a questão aí de bobeira, essa pontuação do prazo. Então, nosso último dia foi 25 e escrever também sempre aqui, agosto de 2017. Olha, então a nossa resposta vai ficar assim, deverá a defesa de Juliano apresentar resposta à acusação com base nos artigos 396 e 396-A do Código de Processo Penal, devendo ser apresentada em 25 de agosto de 2017, na sexta-feira. Agora a gente vai para a leitura da nossa letra B. Qual argumento de direito material? Aqui a gente tem que prestar sempre muita atenção. A gente não pode buscar essa resposta no Código de Processo Penal. Poderia ser apresentado pela defesa de Juliano e o pedido correspondente. Aqui, pessoal, quando houver um pedido, que você vai pegar argumento material e fazer um pedido, como, por exemplo, um pedido de absolvição sumária, você não vai encontrar isso no Código Penal. Aqui já seria pelo Código de Processo Penal. Então, vamos lá para a nossa resposta, né? A gente já viu aqui no enunciado que o enunciado já entregou para a gente aqui que, diante da urgência da situação e por ser a única forma de levar rapidamente a enferma até o hospital, o Juliano ele não quis fazer, no caso, a subtração do veículo porque ele é um bandido, por exemplo. Ele estava preocupado com a situação da Mariazinha, o que exclui a ilicitude dele. E quando ocorre a exclusão da ilicitude, ela é causa de exclusão da culpabilidade. Só para a gente confirmar, a gente vai dar uma olhadinha aqui no Código Penal. Olha, considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade nem podia de outro modo evitar, no qual o enunciado já nos mostrou isso, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício das circunstâncias não era razoável exigisse. Porque o Ministério Público ofereceu denúncia contra o Juliano em função dele ter supostamente subtraído o veículo do seu vizinho. Então, ocorreu aqui estado de necessidade. Vamos ver, então, como que a gente formula essa resposta e esse pedido? Olha,
deverá a defesa de Juliano postular pela ocorrência do estado de necessidade. Pessoal, sempre que colocar estado de necessidade, você coloca com base, peraí que aqui eu não coloquei, com base nos artigos 24 e 23, inciso 1, ambos do Código Penal, diante do fato de que Mariazinha havia sofrido um infarto e corria sérios riscos de vir a falecer caso não fosse levada para um hospital imediatamente. Olha, você consegue perceber aqui, conforme o enunciado nos deixou, né, nos trouxe, era a única forma. Então, você também vai transcrever isso na sua resposta. Diante do fato de que Mariazinha havia sofrido um infarto e corria sérios riscos de vir a falecer caso não fosse levada para um hospital imediatamente. Como não havia outra forma de levar Mariazinha de forma rápida para o hospital, Juliano subtraiu o veículo de seu vizinho mediante violência e grave ameaça, sendo esta a única forma encontrada por ele naquele momento. Pessoal, eu sempre recomendo que vocês expliquem da forma mais detalhada o possível. Conforme eu já expliquei em um outro vídeo, essas respostas da OAB da segunda fase do direito penal, elas precisam ser dadas de uma forma como se você estivesse explicando para uma criança, que é bem diferente do que eu já ouvi falar, por exemplo, da lógica de direito do trabalho, em que você deve ser muito objetivo. Aqui no direito penal, você tem que explicar como se fosse para uma criança. Se você for objetivo demais, pode ser que o padrão de resposta não te dê os pontos se você não explicar que essa era a única forma. Muitas vezes, o padrão de resposta de direito penal, ele quer que você explique detalhadamente o porquê dessas circunstâncias. Então, eu recomendo sempre que vocês coloquem aí essa parte aí mais detalhada, acarretando em exclusão da ilicitude, devendo Juliano ser absolvido sumariamente com base no artigo 397, inciso 1 do Código de Processo Penal. O artigo que nos traz aqui a absolvição sumária é o artigo 397 do Código de Processo Penal, pois ele nos traz aqui, após o cumprimento do disposto, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar a inexistência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato. Porque o que a gente pediu ali é o estado de necessidade do acusado, que é uma causa de exclusão da ilicitude. Então, aqui a gente já explicou, sendo esta a única forma encontrada por ele naquele momento, o que decorre disso? Exclusão da ilicitude, devendo Juliano ser absolvido sumariamente com base no artigo 397, inciso 1 do Código de Processo Penal. E vocês podem perceber também que a pergunta, voltando nela, ela pediu para que a gente colocasse o pedido correspondente. Se a gente respondesse só estado de necessidade, a gente talvez não levaria toda a pontuação integral. Então, vamos ver aqui qual foi a resposta do gabarito. O meio de impugnação seria resposta à acusação com base no artigo 396A do Código de Processo Penal, devendo ser apresentado no dia 25 de 8 de 2017. Igualzinho a gente colocou aqui. Aí vem a letra B. O candidato deverá abordar a tese do estado de necessidade por causa excludente de ilicitude, prevista no artigo 23, inciso 1 do Código Penal e artigo 24 do Código Penal. Igualzinho a gente colocou aqui. Uma vez que... Espera que eu errei o nome aqui do Juliano. Juliano se encontrava em situação de perigo, já que Mariazinha havia sofrido infarto e necessitava ser encaminhada com urgência ao hospital. Pedido de absolvição sumária com base no artigo 397, inciso 1 do Código de Processo Penal. E tá aí, então, a nossa resposta. Espero aí que tenha ajudado vocês. Mas seguindo aí...
Novamente eu peço para você deixar o seu like, para você se inscrever no nosso canal. Se você ficou aí com alguma dúvida, eu peço para que você deixe aí nos comentários para que eu possa te responder mais tarde e também para que eu consiga entendê-los, conhecê-los melhor, para ver se vocês estão gostando do conteúdo que nós estamos produzindo por aqui, para saber se eu devo continuar produzindo, para saber também se você tem alguma dúvida aí com algum outro aí e você quer que eu traga. Você também pode ficar à vontade para pedir para eu comentar aqui alguma questão que talvez você não tenha entendido. Pessoal, eu fiz esse vídeo aí com muito carinho. Eu espero que te ajude a conseguir a tão sonhada aprovação no exame de ordem, que você consiga aí se tornar advogado. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.